Olá, tudo bem, meus queridos? Chegou um momento importante muito para nós, né? Eu gosto muito desse momento que estamos juntos aqui e quero falar com você hoje sobre a volta de Jesus. Só que não vamos falar sobre a volta de Jesus de uma maneira bem diferente do que acredito que você já está acostumado a ouvir. Mas para entendermos tudo isso, precisamos ir para a Bíblia. E a Bíblia tem a resposta e ela vai nos mostrar realmente como vai ser a volta de Jesus. Tem várias passagens, várias passagens sobre a volta de Jesus, aonde nos mostra que ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e muita glória, né? Não diz que ele vai voltar no arrebatamento secreto de maneira nenhuma, já estudamos um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero te mostrar um assunto que quantas pessoas vão ficar vivas na volta de Jesus? Quantos realmente vão subir com ele? Não é a numeração, tá bom? É como é que as pessoas vão estar realmente na volta de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 6, no verso 16 e o verso 17. A partir do verso 15 mostra ali que quando Jesus vier, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os tribunos, vão pedir para que os montes caiam sobre eles, porque não suportam ver a volta de Jesus. Quando chega no capítulo 6, verso 17, diz assim: porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé na presença de Jesus? Olha a pergunta que eles fazem. Né? Os perdidos aqui vão pensar: quem é que pode ficar de pé na presença de Jesus? Por que eles falam isso? Por que eles dizem isso? Né? Eu quero ler com você porque e está aqui no livro de Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, que diz assim: olha, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com temor e reverência, ou com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, fogo puro. É por isso que as pessoas não vão poder ficar de pé na presença dele, tá bom? Se você for olhar ali o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, a Bíblia mostra ali que eles foram destruídos, né? Com fogo puro, com fogo que veio do céu. Agora que eu preciso levar você aqui a entender por que as pessoas de Sodoma foram destruídas, para você entender a questão da volta de Jesus. Judas, verso 7. Assim como a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído com aqueles ídolos sobre outra carne, foram postas, sofrendo exemplo de penalidade de fogo eterno. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo eterno. Deixa eu te perguntar, a cidade de Sodoma e Gomorra ainda continua queimando hoje? Ah, não, claro que não. Hoje lá é o Mar Morto. E como é que foi destruída com fogo eterno? Fogo eterno, que você vai ver na Bíblia, é um fogo que vem do eterno, que é Deus, e causa resultados eternos, quer dizer, foi destruída para sempre. Vamos ver como ficou a cidade de Sodoma e Gomorra, tá? No 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz assim, ó: e se reduziu às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-a posto por exemplo aos que vivessem impiamente. Então a cidade de Sodoma e Gomorra é um exemplo para as pessoas que querem viver impiamente. A palavra ímpio não são as pessoas de fora que não conhecem a Deus, não é. O ímpio são aqueles que conhecem, que sabem e insistem em fazer errado, estão cometendo impiedade. Esses vão ser destruídos com fogo eterno. Todos, né? E esse assunto é interessante porque todas as pessoas vão se tornar ímpias. Por que todas? Porque todas vão chegar ao conhecimento da verdade, vão entender, saber quem é Deus, mas muitas pessoas, por não se decidirem a Jesus, se tornarão ímpios. Então serão destruídas com fogo. E ele diz aqui fogo eterno. Então quando você vê Apocalipse ali dizendo que foi destruído, que serão queimados no lago de fogo eterno, você já sabe o que é. É um fogo que vem do eterno e causa resultados eternos. Vamos ver mais uma passagem mostrando que Deus é um fogo consumidor. Deuteronômio 4, 23 e 24 diz assim, olha: guardai-vos, pois, que vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida de semelhança nenhuma, coisa que o nosso Senhor Deus proibiu. Porque o Senhor nosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Deus é um fogo consumidor. Êxodo 24, 16 e 17. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai,
e a nuvem os cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Deus é um fogo consumidor. Por isso que as pessoas não vão poder ficar de pé na presença dele. Serão destruídas. Quando você chega no livro de 2 Pedro aqui, ó, capítulo 3, 10 e 11, diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então a terra toda, ela vai ser queimada na volta de Jesus. Por isso que eles perguntam: quem é que pode ficar de pé na presença de um Deus que é fogo puro, fogo consumidor? Tem como? Não tem como. Mas nós vamos entender que vai ter um grupo de pessoas que vai poder ficar de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos já saber quem é esse povo que vai ficar de pé para aguardar a volta de Jesus. Tá? No livro de Malaquias 4, de 1 a 3, eu quero ler apenas aqui o verso 3, diz assim, olha: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então é o dia da volta dele, tá? As pessoas vão ser reduzidas a cinza. Agora eu quero ler para você quem são os que vão ficar de pé e vão encontrar com Jesus quando ele vier. Isaías 33, verso 12 a 17. E os povos serão como queima de cal, como espinhos cortados, serão queimados no fogo. Ouvi vós que estás longe o que tenho feito, e vós que estás vizinho, reconhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o temor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Essa é a pergunta que nós vimos lá no livro de Apocalipse. Quem dentre nós pode ficar de pé? E aqui ele pergunta: quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar nas labaredas eternas? Aí ele vai dizer quem é que vai ficar de pé para encontrar Jesus e para habitar com ele. Aquele que anda em justiça, que fala com retidão, aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode a mão para não receber subornos ou peitas, né? E o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, que fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e a fortaleza das rochas será o seu alto refúgio. Dar-se-lhe-á o seu pão, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que se estende em amplidão. Esses que vivem de maneira que Jesus pede, tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, de falar de mal, fecha os olhos para não ver o mal. Esses habitará nas alturas, esses vão ficar de pé para a volta de Jesus. Aqui em Mateus 5, verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o desejo meu e seu, ver a Deus. Mas eu quero ler para você as características das pessoas que vão ficar de pé para ver Jesus voltando. 1 João capítulo 3, verso 1 a 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quer dizer, quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como Ele também é puro. Amém? Glória a Deus. Quer ver Jesus voltando? Purifique-se a si mesmo, porque Deus é puro. Que Jesus te abençoe, meu querido. Só vai ficar de pé para ver Jesus voltar aqueles que forem iguais a Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê força, que você estude esses versos de maneira mais clara. Não precisa passar para outros, basta estudar esses versos e você vai entender muito bem. O nosso vídeo é curto por causa do tempo para a gente conseguir colocar na nossa plataforma. Tá? Nos veremos no próximo vídeo.